primeiro grau de oração é a oração vocal. Nosso Senhor mesmo nos deu esta oração quando Ele disse: quando orardes, dizei, Pai Nosso. Ali Ele estava nos ensinando a oração vocal. Mas é importante que nós saibamos que oração vocal não é excesso de palavras. O próprio Jesus nos advertiu. Não rezeis como os pagãos, que acham que serão ouvidos pelas muitas palavras. Não é questão de muitas palavras, é questão de muito amor. Bom, para que aconteça então direitinho a nossa oração vocal, vamos recordar, precisamos em primeiríssimo lugar nos colocar na presença de Deus. Santa Teresa d'Ávila nos diz no capítulo 22 do Caminho de Perfeição que, pelo menos por cortesia, né? Ou seja, para não sermos mal criados, você tem que se dar conta com quem que você vai falar. Você vai falar com um rei? Né? Se você é um pobrezinho, maltrapilho, mal vestido, mal cheiroso, fedorento, ela usa essa comparação, saiba com quem você vai falar. Então, quando você tem essa advertência da presença, você está unindo oração mental e a oração vocal. Ou seja, a oração vocal, na verdade, ela exige um esforço interior. Ela diz assim: se falando, entendo perfeitamente e percebo que falo com Deus, concentrando-me mais nisso do que nas palavras que digo, então estão juntas a oração mental e a oração vocal. Então essa é a primeira arte de fazer uma boa oração vocal, é nos concentrarmos mais na presença do que nas palavras que serão ditas. Agora, o que isso não quer dizer que nós não tenhamos que pensar nas palavras. É evidente, a gente também tem que pensar nas palavras. No capítulo 24, ela diz assim, quando ela diz que você reza e tem que pensar no que você está rezando, ela responde às objeções das monjas que estavam acostumadas a mexer os lábios sem pensar no que estavam dizendo. Direis que isso já é meditação, que não quereis, não podeis e nem quereis senão rezar vocalmente. Ela responde: tendes razão em afirmar que isto é oração mental. Mas eu vos digo que, na verdade, eu não sei como separá-la da oração vocal, se é que pretendemos rezar vocalmente com perfeição, entendendo com quem falamos. De fato, é nossa obrigação procurar rezar com atenção. Então, aqui, a oração vocal, ela realmente se torna aquela introdução para a meditação. É uma introdução para nós irmos na direção de uma oração já mais avançada, se nós soubermos saborear as palavras daquilo que nós estamos dizendo. A própria Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa querida amiga, a francesinha, a monja francesa que viveu 3, 4 séculos depois de Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim no manuscrito C da sua História de uma Alma. E quero recordar que o manuscrito C, Santa Teresinha escreveu já no seu último ano de vida. Ela diz: vez por outra, quando a minha mente está em tão grande aridez que me é impossível extrair um pensamento para me unir a Deus, recito muito lentamente, e ela sublinha, muito lentamente, o Pai Nosso e a saudação angélica, ou seja, a Ave Maria. Interessante isso. Nós estamos falando aqui de uma mulher que está no cume da sua vida espiritual e ela ainda assim recorre ao Pai Nosso, que é a grande escola de oração. Fazê-lo muito lentamente. E ela tira a consequência dessa história toda. Ela diz assim: e então essas orações me encantam e alimentam minha alma muito mais do que se eu tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. Então não é questão de falar muito, ou, parodiando o que diz Santa Teresa d'Ávila nas Quartas Moradas, não é questão de pensar muito também, é questão de amar muito. E aqui nós temos aquilo que o próprio
Santo Tomás nos ensina. Vale mais um Ave Maria dita com grande amor do que obras heróicas em que não há amor nenhum. Então, o que faz com que nós progridamos nessa vida de oração é o amor. O amor com que nós nos colocamos nesta presença e com o qual nós dirigimos as palavras de uma oração vocal simples, de principiantes, mas já grandiosa no amor.